Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vou gravar agora a semana 3 do PET volume 6. O conteúdo é sobre reino protista. Então, nós estamos estudando sobre os reinos. Na semana passada, o conteúdo era sobre o reino Monera. Então, hoje a gente vai continuar apresentando o conteúdo de uma forma geral, do reino agora protista. Então, o reino protista, ele inclui organismos eucariontes. O que significa isso? São seres que vão, nas suas células, eles vão apresentar o núcleo individualizado, diferente lá das bactérias no reino Monera. Então, nós vamos ter células com núcleo individualizado, separado do citoplasma. Então, essa característica de ter célula eucarionte é semelhante a nós. Os animais são eucariontes, as plantas são eucariontes, tá? Os protistas também, eles vão ser autotróficos, ou seja, eles vão conseguir produzir seu próprio alimento, que vai ser, no caso, através da fotossíntese, mas existem também seres deste grupo, deste reino, que vão ser heterotróficos, ou seja, eles vão precisar se alimentar de outro ser vivo para se manter vivo. No caso desse grupo também, nós vamos ter seres unicelulares, ou seja, que o corpinho dele todo é formado por uma célula só. E nós vamos ter representantes também que vão ser pluricelulares ou multicelulares, que é a mesma coisa. Que o organismo, o ser vivo, ele é composto por várias células, assim como nós. Nós somos pluricelulares, porque cada ser humano tem várias células, tá? Então, os protistas compreendem as algas e os protozoários. As algas, elas formam um grupo de organismos fotossintetizantes, ou seja, que vão realizar a fotossíntese. E eles podem ser unicelulares, ou seja, que tem uma célula só, ou podem ser multicelulares, que tem várias células naquela alga, né? E que habitam ambientes aquáticos. As algas unicelulares, que vivem flutuando, constituem o fitoplâncton. Então, o conjunto de alga é chamada de fitoplâncton, que são importantes produtoras nas teias alimentares aquáticas. Então, lá naquele ambiente, elas vão ser as produtoras, que elas vão fazer fotossíntese, né? O corpo das espécies pluricelulares podem formar filamentos, como se fosse uma corda, né? Ou lâminas, chamado de talo, como se fosse uma alface, tá? A reprodução das algas pode ser assexuada, ou seja, pode ser sem trocar material genético com outro indivíduo, ou pode ser sexuada, que é quando se troca material genético e aí você tem a produção de um novo indivíduo com a mistura desse material genético, tá? Então a gente pode observar que a característica é muito variada dos grupos deste reino, né? Ele pode ser unicelular, pode ser pluricelular, pode ser autotrófico, pode ser heterotrófico. Então, a gente vai encontrar uma diversidade bem grande de seres vivos neste grupo. As algas, elas são divididas em grupos, de acordo com o que elas têm de semelhante, né? Então, os dinoflagelados, eles são unicelulares, ou seja, compostos por uma célula só. A maioria das espécies é marinha, então vive dentro da água do mar, né? E constitui grupo dos fitoplânctons, porque elas conseguem fazer fotossíntese. Outro grupo é das diatomáceas, que também são unicelulares, mas podem viver em colônia. A maioria vive em mares frios, então ela já tem essa especificidade, ela prefere mar frio, mas há espécies de água doce também. As feófitas, ou algas pardas, são pluricelulares ou multicelulares, então elas já vão ser maiores e vivem no mar também.
As clorofícias ou algas verdes podem ser unicelulares, coloniais ou multicelulares. Então, olha só essa diversidade. Elas vivem no mar, na água doce ou em superfícies úmidas. As rodófitas ou algas vermelhas, elas são multicelulares, com exceção de algumas espécies. Então, poucas espécies desse grupo é que vão ser unicelulares. A maioria vive em mares tropicais e há cerca de uma centena de espécies na água doce. Então, tem tanto no mar quanto em água doce. As crisófitas ou algas douradas, elas são unicelulares ou coloniais, abundantes em ambientes marinhos e também em água doce. Os protozoários são organismos unicelulares, então a gente falou das algas, agora a gente está falando dos protozoários. Ambos fazem parte do reino protista. Então, os protozoários são organismos unicelulares, compostos por uma célula só, habitam ambientes aquáticos, podem ser também encontrados em locais úmidos e são heterotróficos ou heterótrofos, que é a mesma coisa, podendo alimentar-se de outros organismos ou absorvendo moléculas orgânicas presentes no ambiente. Então, por ele ser heterótrofo ou heterotrófico, que é a mesma coisa, isso significa que eles não produzem o próprio alimento. Significa que eles precisam se alimentar de outros ser vivos. Então, os protozoários são heterótrofos ou heterotróficos. Eles podem ser de vida livre, ou seja, viver no ambiente tranquilamente. Ou tem alguns que estão associados a outros organismos de forma harmônica, ou seja, que não vai causar prejuízo para aquele outro ser vivo. Como os que habitam o intestino de alguns cupins, eles vão ajudar na digestão da madeira, ou pode também estar associado a outros organismos de forma desarmônica, ou seja, que causa prejuízo, podendo causar doença na gente, como por exemplo a amebíase. A reprodução dos protozoários é geralmente assexuada, ou seja, a maioria das vezes ela vai acontecer sem troca de material genético, vai formar indivíduos geneticamente idênticos. Os protozoários podem ser divididos da seguinte maneira: ciliados, então os protozoários são divididos de acordo com a forma de locomoção, tá? Os ciliados, eles vão se locomover por meio de cílios. Então, eles têm a célula e ao redor da célula, eles têm vários cílios que ficam movimentando, ajudando esse ser vivo a se locomover. Então, o paramécio é um exemplo de protozoário ciliado, ele vive em água doce, né? Então, dentro da água, ele fica mexendo os cílios e isso ajuda ele a se locomover. Os flagelados são os que têm flagelo, né? Que é uma cauda que também se mexe e aí eles conseguem se locomover com isso, né? Então, nós temos o exemplo do Trypanosoma cruzi, que é um protozoário e que causa doença no ser humano, tá? Os risópodes, eles têm a forma de locomoção é através de pseudópodes, ou seja, a célula ela se movimenta formando como se fossem falsos pés. Então, ela se projeta e consegue se locomover com esses pseudópodes, tá? Exemplo de risópode são as amebas. Eu quando falo de risópode, de ameba, eu lembro muito da amoeba. É porque as imagens, elas nos faz lembrar, porque parece que é uma célula bem molenga, como se fosse uma moeba, tá? Então, aí ela projeta, assim, para poder se locomover. Os esporozoários, eles não têm estrutura de locomoção. Eles são uma esferinha, como se fosse uma bolinha, e não tem estrutura para locomover, tá? Exemplo dele é o plasmódio, que também causa doença. A reprodução dos protozoários, ela acontece, na maioria das vezes, de forma sexuada, já falei, né? Por divisão binária.
Ou seja, do mesmo jeito que eu expliquei nas bactérias, a célula ela pode se dividir ao meio e formar 2 novos protozoários. Então, é o tipo de reprodução em que uma célula se divide ao meio, originando 2 células idênticas. Ela ocorre em rizópodes, flagelados e ciliados. Outra forma de reprodução assexuada é a divisão múltipla, em que o núcleo da célula ele se divide várias vezes, originando várias células. Então, ao invés dessas células dividirem somente em 2, elas se dividem em várias. Então, isso é a divisão múltipla. Após a troca, esses indivíduos que passam a ter novas combinações. Desculpa. Ela pode também trocar material genético. Se houver troca de material genético, a gente fala que é reprodução sexuada. Então, elas podem se aproximar uma da outra, trocar material genético e aí se separar e depois se dividir. Cada uma das duas se divide. Então, se houve troca de material genético, a gente tem reprodução sexuada, tá? E acontece muito com os protozoários ciliados, por exemplo, paramécio. Doenças causadas por protozoários, a gente chama de protozoonose, tá? Proto vem de protozoário, zoonose, doença. As doenças causadas por protozoários, elas recebem esse nome. Apesar de serem organismos de vida livre, em alguns casos a gente vai encontrar protozoário parasita, tanto de animal como também dos seres humanos. Dentre os principais protozoonoses, destacam-se a mebíase, que eu já falei, né? A doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um flagelado, desculpa. A malária também, ela é causada por protozoário, leishmaniose e toxoplasmose, tá? As doenças causadas por protozoários podem ser contraídas de diferentes formas. Pode ser através de água contaminada, pode ser alimento contaminado, por exemplo, a mebíase, pode ser por picada de inseto, pode ser através de alimento contaminado com fezes do animal que tem a forma desse protozoário, né? Ele é um hospedeiro intermediário, então pode ser por diversas formas, inclusive também através de relação sexual. Então, tem um vídeo de uma aula, né, que foi proposto no PET para vocês. Eu vou passar aqui agora, tá? Olá! Eu sou a professora Rafaela Lima e esse é o seu canal Mais Ciências, seu canal de videoaulas do YouTube. E a nossa aula de hoje tem como tema reino protista. Quando a gente fala de reino protista, estamos falando de um reino que nós definimos como uma classificação, esse reino como uma classificação não natural. Por quê? Porque o reino protista, diferente dos outros reinos, que vão incluir seres com genética, origem e características muito semelhantes, ele inclui 2 grupos bem distintos. Tem semelhanças entre eles, até tem algumas semelhanças, mas as distinções são grandes, que são os protozoários e as algas. Os protozoários são seres que geralmente geram dúvidas para muita gente. Eu digo que eles são os menos famosos, os renegados. Por quê? Se você fala para alguém, fulano tá com doença de Chagas, tá com malária, as pessoas pensam, é uma virose? É uma bactéria? Não, um protozoário, uma protozoose. Mas o que é um protozoário? Não sei. Nunca viu um protozoário? Nunca viu mesmo. Por quê? Protozoários, eles são unicelulares. Então, você vai ver, claro, com auxílio de microscópio. E onde eles vivem? Vivem em ambientes úmidos. Então, em terra úmida, mar, rio, e muitos deles são parasitas. Ou seja, eles vão se aproveitar aí do sangue de seres vivos, de animais, de humanos, para estar vivendo aí. Então, eles vivem nesse ambiente. Eles são seres heterotróficos, ou seja, eles têm que obter alimento do ambiente de alguma outra forma, são heterotróficos, e a reprodução deles, na maior parte do tempo, é uma reprodução assexuada. A partir de um ser, ele vai se dividir, gerando novos seres. Agora, como é que eles são divididos e organizados? Eles são classificados de acordo com a sua estrutura de
Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Alguns outros são ciliados. Ele tem cílios, eles batem esses cílios e se locomovem dessa forma. Esses, né, que estão aí por conta desses cílios, do grupo dos ciliados. Olha a imagem. Exemplo deles é o Paramecium caudatum. Tá vendo ele aí? Alguns outros protozoários, eles não têm estrutura de locomoção específica. A gente chama de os esporozoários. Um exemplo é do causador da malária. Olha o exemplo aí, que é o Plasmodium malariae. E também o causador da toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii. Tá vendo ele aí? Alguns outros, eles usam os chamados pseudópodes, falsos pés. Eles não têm realmente um pé, uma estrutura, mas eles vão se locomovendo e fazendo umas projeções similares a pés. Daí vem o nome de falsos pés. Como é o exemplo das amebas. Olha essa imagem. Esse grupo nós chamamos dos sarcodini, ou isópodo, que não tem aí essa estrutura de sustentação, mas usa esses pseudópodes. Tranquilo? Só para não passar em branco, eu falei que a maior parte dos protozoários, eles se reproduzem de forma assexuada. Mas alguns deles vão se reproduzir de forma sexuada. Tem uma troca de material genético através do processo chamado de conjugação, onde há a troca de material genético de um para outro através de uma projeção do citoplasma. Eles se aproximam, tem uma projeçãozinha aí do citoplasma que vai fazer essa ponte, essa troca de material. Certo? Os protozoários, eles são muito tratados na área da saúde, justamente devido às graves doenças que eles podem causar. Cenas no próximo capítulo, numa próxima aula. Mas vale lembrar aí que das doenças dos protozoários, causadas por protozoários como malária, doença de Chagas, leishmaniose, giardíase. Então, vale a pena você pesquisar um pouquinho sobre elas. Agora, além dos protozoários no reino frutista, nós temos as algas. As algas já são bem mais populares. Algas podem ser unicelulares, existem também as algas pluricelulares. E as algas, elas têm importância muito grande para a gente. Por quê? Porque elas são seres que produzem oxigênio para nós. Elas são seres que produzem e fazem a fotossíntese. O processo de fotossíntese é essencial para a vida na Terra, justamente por estar captando o gás carbônico e liberando o oxigênio. E esse oxigênio é essencial, vital para a nossa vida. As algas vão estar hiperabundantes nos mares, nos rios, oceanos, considerando que a Terra tem mais água do que terra, então tem muita alga e elas sim são responsáveis pela liberação de oxigênio para a gente, para manter o oxigênio no mundo. As algas, a gente vai dividir então entre as algas unicelulares, produzem apenas uma célula, e as algas pluricelulares. As algas unicelulares, o que eles são? Então você já viu, tá, ok. Elas produzem seu próprio alimento, elas vivem em ambientes aquáticos, elas, bom, então você já conhece a nutrição, você sabe onde elas vivem, você sabe a questão celular delas, formada por uma célula. E esse grupo ele vai se dividir em 3 grupos. Nós temos aí os dinoflagelados. Algas chamadas de dinoflagelados, elas têm esse nome porque elas têm 2 flagelos, que elas usam para se locomover. E elas têm uma importância ecológica grande. Dá uma olhada nessa imagem. Esse aí é um dinoflagelado. Eles têm uma fama forte referente a um evento chamado Maré Vermelha. Por quê? É um evento que pode causar um impacto ambiental e econômico e até na saúde das pessoas. São algas dinoflageladas que produzem substâncias tóxicas por alterações ambientais. Essas substâncias elas são lançadas na água, levam à morte de peixes e pessoas, ao se alimentar desses peixes, podem sofrer também fortes intoxicações. Então, são causadas por dinoflagelados. Tem dinoflagelados super interessantes, que eles são bioluminescentes, eles produzem luz. Olha essa imagem, que fantástica. Esse dinoflagelado, ele tem a capacidade de transformar a energia do alimento dele em luz, que é algo bem interessante. Além dos dinoflagelados, temos também as diatomáceas. Diatomáceas são algas que elas têm uma capa, um revestimento bem firme, de sílica, similar a vidro. Formas lindas, variadas, olha esse esquema. Algumas delas podem ser pluricelulares, vivem em água doce, água salgada, terra firme, sempre em ambientes úmidos. Assim como os protozoários,
A principal forma de reprodução é assexuada, mas tem algumas espécies que se reproduzem de forma sexuada também. Elas podem ter importâncias econômicas, função econômica. Muitas vezes se usa esse concentrado de atomáceos para a produção de substâncias abrasivas, para a composição muitas vezes de vidro e também para a produção de placas de silício muito usada na área de computadores e celulares. Então, tem um uso econômico delas aí também. Nós temos também as euglenofitas. As euglenofitas, elas vivem especialmente em ambientes aquáticos. As euglenofitas, elas têm uma coisa curiosa, que o processo nutricional delas é misto. Elas podem fazer fotossíntese no ambiente de carência nutricional, mas elas também podem ser heterotróficas. E aí já é uma diferença aí entre as outras algas, certo? Agora, falamos das unicelulares, os 3 grupos. E as pluricelulares? Essas são as que a gente vê nas praias, quando a gente vê imagens de filmagem no fundo do mar. A gente vai dividir de acordo com as cores. 3 grupos. As clorófitas, que são as algas verdes, famosíssima aí a chamada alface do mar. Dá uma olhada. Elas ocorrem muitas vezes em ambientes com maior, elas são mais tolerantes a ambientes com maior presença de matéria orgânica. Então, podem ser um indicador de que aquela água está, tanto quanto, poluída. As rodófitas, são as algas vermelhas, têm uma vantagem forte aí na alimentação. Elas são utilizadas na extração do agar. Agar é muito utilizado nas pesquisas científicas como meio de cultura para bactérias. Também são utilizados em algumas variáveis alimentícias, o agar como espessante. E temos também as algas pardas, ou feofíceas, ou feófitas. As algas pardas, dá uma olhada, elas podem formar florestas imensas dessas algas. Tem uma forte importância aí na cadeia alimentar, como todas as algas. E elas também têm uma utilização na produção de fertilizantes. Se extrai essas algas para a produção de fertilizantes e adubo, devido à sua alta carga de nutrientes, certo? Então você pegou aí protozoários, os grupos das algas unicelulares e das algas pluricelulares. Fechamos então o reino protista. Tchauzinho! Gostou? Compartilha com a turma, se inscreve no canal da Ciência e deixa aí nos comentários a sua opinião. Beijinho! Mais um videozinho também, sugestão do pet. Protozoários. Encontrada em um ambiente aquático, tal como a lagoa, a ameba é um organismo primitivo caracterizado pelos seus movimentos fluidos. Ele é um organismo pequeno unicelular, que consiste de uma única célula amorfa cercada por uma membrana celular porosa. Uma série de membranas dobradas, complexas e gelatinosas, denominadas citoplasma, preenchem a maior parte da célula. Um núcleo grande e em forma de disco localizado dentro da ameba controla seu crescimento e reprodução. Ela se locomove mudando o formato do seu corpo, formando assim pseudópodos ou falsos pés. Elas são eucarióticas e pertencem ao reino protista, ao filo Protozoa e à classe Sarcodina. O paramécio também é encontrado no ambiente aquático. O paramécio é um grupo de protozoários ciliados. Eles são unicelulares e possuem forma de chinelo. Cílios simples cobrem seu corpo e permitem à célula mover-se em um movimento sincronizado. Na superfície da célula podemos ver um sulco oral profundo, cujo movimento coordenado ajuda a impulsionar água carregada com alimentos até por um canal chamado citofaringe. A água absorvida do ambiente é expelida por um par de vacúolos contráteis da célula. Há também outro grupo de protozoários, tal como o plasmódio. O plasmódio pode ser transmitido pela fêmea do mosquito Anopheles aos seres humanos. O
que pode causar a temida doença malária. Ele é um organismo microscópico unicelular que não possui extensões locomotoras no corpo. O plasmódio normalmente não possui estruturas externas, tais como pelo em forma de cílios, pseudópodes e flagelos em formato de chicote para auxiliar o movimento. Eles possuem uma etapa em forma de esporos em seu ciclo de vida. Assim a gente finaliza o conteúdo da semana 3 do PET volume 6. Se ainda alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Não fiquem com dúvida, tá? Muito obrigada por assistirem essa aula. Espero ter contribuído. E até a próxima aula, se Deus quiser. Aguardo todos vocês. Fiquem com Deus.